Oi pessoal, tudo bem? Então nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de pneumática na prática aqui na bancada, desenvolvendo o circuito 12 do material de vocês. Então, o que é que o circuito 12 do material de vocês diz? A partir de agora, nós vamos estar resolvendo circuitos com dois atuadores. Na pneumática, pessoal, 2 atuadores, 3 atuadores são circuitos muito comuns e são circuitos viáveis de serem feitos somente com pneumática. A partir do momento que você avança 3 atuadores, 4 atuadores, que o seu circuito vai ficando muito complexo, então você já vai inserindo a eletropneumática e os CLPs para melhorar o seu grau de automatização. Até então, como a gente está vendo só a parte pneumática, a gente vai começar a trabalhar com 2 atuadores para a gente poder evoluir dentro do material que vocês têm. E o circuito 12, ele é um circuito no qual nós estaremos iniciando o que a gente conceitua de trajeto-passo. O que é trajeto-passo? O trajeto-passo, ele é uma espécie de gráfico, pessoal, que vai mostrar para você como é que o seu circuito vai funcionar, como os atuadores vão responder aos sinais das válvulas que estão sendo comandadas pelo operador. Então, nesse caso, o circuito 12, ele é um circuito que ele vai ser para os 2 atuadores avançarem ao mesmo tempo e recuarem ao mesmo tempo. Então, tudo depende de como eu vou nomear esses atuadores. Se eu nomeá-los, por exemplo, de atuador A e atuador B, esse circuito vai ser A mais B mais barra A menos B menos, ou seja, os 2 avançam e os 2 recuam, certo? O trajeto passo define como o seu circuito vai funcionar, então ele é muito importante. Até então, quando nós trabalhávamos com apenas um atuador, a gente tinha somente o quê? A mais, A menos. O atuador ia e voltava, certo? Se você nomeasse de 1.0 e 2.0, seria 1.0, 2.0 mais, barra 1.0, 2.0 menos, certo? Então, tudo depende de como você nomeia a sua saída. E aí, o que é que a gente precisa de válvulas para fazer esse circuito? A gente precisa aqui de uma válvula de acionamento por botão, 3 duas vias, recuo por mola. A gente precisa de uma válvula 5 duas vias, de acionamento por simples piloto e recuo por mola. Essa válvula é uma válvula que vocês ainda não tinham visto. A gente apresentou em um dos circuitos uma 3 duas vias, recuo por mola. E a gente tem trabalhado bastante com essa válvula que a gente chama de válvula de memória, que é uma válvula 5 duas vias, acionamento por duplo piloto. Né? Então, vamos para o que interessa, né? Vamos para a montagem do circuito. E aí o circuito é um circuito bem simples, conforme vocês podem ver no material. Então, saída do botão vem para piloto dessa válvula. E aí, os 2 atuadores eles vão funcionar ao mesmo tempo. Vai ser um funcionamento em paralelo. Então, eu vou colocar aqui na saída 4, que é a responsável pelo avanço dos atuadores. Vou colocar aqui um conector T, certo? E aí eu vou puxar essa alimentação para o avanço desse atuador e para o avanço desse atuador, certo? E a mesma ideia a gente vai fazer para o recuo. Então, vou usar o conector aqui, certo? E aí a gente está fazendo uma ligação que a gente pode chamar de ligação em paralelo, não é isso? Então, eles vão executar a mesma ação. Fiz aqui a conexão, recuo. E aí ficou faltando somente o quê? Ficou faltando somente a alimentação do circuito. Então, vou colocar aqui a alimentação. E pronto, pessoal. Nosso circuito está concluído. Vocês podem até questionar, Fábio, e esses roletes que você colocou aí e que você não utilizou para nada? Já são para o circuito 13 e 14, eu já deixei eles posicionados para facilitar aqui o nosso trabalho durante as práticas, certo? Então, tudo bem, a gente vai liberar aqui o sinal de ar,
certo? E aí, quando eu pressionar o botão, os dois avançam. Quando eu soltar o botão, os dois recuam. Certo? Se eu mantenho o botão pressionado, eu mantenho esse piloto acionado e a pressão que chega até esse piloto exerce na válvula uma força maior do que a mola que ela tem internamente e que, quando eu deixar de dar o pulso no botão, vai fazer com que ela retorne à posição inicial. Então, soltando o botão, os atuadores recuam. Avança, recua. Tudo bem? Então, temos A mais B mais, A menos B menos. Tranquilo? E isso é o que a gente chama de trajeto passo e é a solução aqui para o nosso circuito 12. Saindo do circuito 12, pessoal, nós vamos para o nosso circuito 13. Então, vamos para a montagem, né? O botão vai acionar o piloto positivo dessa primeira válvula. Quando esse piloto for acionado, pessoal, ele vai fazer com que o atuador A avance, certo? Piloto acionado, atuador avança. Saída 4 aqui da válvula, conectada ao lado esquerdo aqui do atuador. Quando o atuador avançar, ele vai tocar nesse rolete. E ao tocar nesse rolete aqui, esse rolete vai ser acionado. E aí o trajeto passo diz o quê? A mais, B mais. Então, quando esse rolete for acionado, ele vai enviar um sinal para esse piloto positivo da segunda válvula, que a saída 4 dele vai estar conectada aqui no lado esquerdo do atuador, que vai fazer com que esse atuador avance. Então, temos A mais, B mais. Quando o atuador B avança e toca nesse rolete, então esse rolete, pessoal, envia um sinal para onde? Depois que o B avança, o A recua. Para o A recuar, quem é que está responsável pelo recuo do A? Não é essa válvula de acionamento por duplo piloto? Então, se é ela que está responsável, a saída desse rolete vem aqui para o piloto negativo dessa válvula. E quando esse piloto negativo for acionado, então a gente vai ter um sinal chegando até esse ponto que vai fazer com que o meu atuador recue. Quando o A recua, ele precisa enviar um sinal para que B também recue. Então, como é que esse sinal vai ser enviado? A saída aqui desse rolete, certo? Vai acionar o piloto negativo dessa válvula, que é quem está responsável pelo avanço e também aqui, olha, pelo recuo desse atuador. E aí o nosso ciclo estará completo, certo? A mais, B mais, A menos, B menos. Então, creio que ficou bem claro, né? Tá faltando o que para a gente agora? Tá faltando a alimentação. Mas antes da alimentação, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa comigo. Percebam que esse rolete já inicia o circuito ligado. Do jeito que está aqui, pessoal, ele já está enviando sinal. Para onde? Está enviando sinal para esse piloto, para o piloto negativo dessa válvula. Então, quando eu apertar o botão, que o botão acionar esse piloto, e esse piloto fizer com que esse atuador avance, então vai ter um sinal de ar chegando aqui nesse outro piloto. Mas não tem um sinal de ar chegando aqui? Então, um conceito importante para vocês aprenderem é o conceito de conflito. Então, pode haver conflito de sinais dentro de um circuito pneumático. Nesse caso, não vai ocorrer conflito, por quê? Porque quando esse atuador avançou, ele deixou de acionar esse rolete. Então, não tem mais sinal chegando nesse piloto negativo. Portanto, o sinal que vai chegar nesse piloto positivo, quando esse rolete for acionado, vai chegar livre para passagem. Lembre-se, o primeiro sinal que chega tem prioridade. Então, se por acaso houvesse conflito, a válvula ia se manter na posição do primeiro sinal que chegou. Nesse caso, isso não vai ocorrer, mas é um conceito que vocês precisam ter guardado. Então, o nosso trajeto passo está aqui, está montado. O que é que falta agora? Montamos a parte lógica, vamos montar a parte de sinal. Então, vamos alimentar o circuito.
e com o circuito alimentado, vamos liberar o sinal de ar comprimido para a gente verificar o circuito funcionando. Pronto. E agora, quando eu pressionar o botão, esse atuador avança, toca esse rolete. O rolete aciona esse piloto, esse atuador avança, toca nesse rolete. O sinal é enviado para cá, esse atuador recua, toca esse rolete, o outro atuador recua. Conseguem perceber, pessoal? A mais, B mais, A menos, B menos. Se você tem uma certa dificuldade para perceber a dinâmica do circuito, então eu vou tentar tornar o circuito um pouco mais lento. Então eu vou utilizar esses reguladores de fluxo para a gente poder dar um delay no avanço desse cilindro e no recuo desse. E assim a gente vai conseguir perceber melhor o diagrama funcionando. Então, esse regulador é o mesmo que eu utilizo aqui, pessoal, para liberar o sinal de ar comprimido para o circuito. Só que ele é menor um pouco, ele é uma válvula mais nova que foi desenvolvida pelo fabricante. Então eu vou vir aqui, olha, e vou colocar no avanço desse atuador, certo? Vou colocar aqui. Ele tem aqui uma espécie de potenciômetro onde eu regulo essa saída de ar, tá certo? É um regulador de fluxo. E aí coloquei aqui no avanço, vou colocar nesse outro aqui, pessoal, no recuo. Ok? Então agora eu vou liberar aqui o sinal de ar. E aí vamos lá. Certo? A mais, B mais, A menos, B menos. Percebam? Mais lento. Vou liberar um pouquinho mais o ar, mais rápido. Liberar um pouquinho mais de ar. Certo? E aí nós conseguimos controlar a quantidade de ar que chega até a câmara, certo? Permitindo com que o meu atuador avance mais devagar ou mais rapidamente, a depender do meu controle aqui na válvula reguladora. Tudo bem? E a gente consegue perceber melhor o funcionamento A mais, B mais, A menos, B menos. E aí, fechando aqui, concluindo o circuito 13, nós vamos para o circuito 14. O circuito 14, como ele é um circuito que ele praticamente é semelhante aqui ao 13, então eu já vou aproveitar que esse circuito está montado, é um circuito bem grande, para a gente poder partir para o circuito 14. Então vou fechar aqui o sinal de ar e vocês vão perceber que o diagrama trajeto-passo do 14, ele é semelhante ao 13, só que nesse caso nós teremos um ciclo automático. Então eis a grande diferença. Então, para a gente fazer o ciclo automático nesse caso, nós vamos substituir aqui a nossa botoeira de pulso por uma botoeira com trava, que eu já deixei aqui, certo? Então, temos aqui saída que aciona o piloto, temos aqui alimentação. E aí, onde é que o circuito se encerra? O circuito se encerra quando o diagrama trajeto-passo chega ao seu final, ou seja, quando um ciclo é concluído. Quando um ciclo é concluído, ou seja, A mais, B mais, A menos, B menos, fechou o ciclo, esse ciclo precisa ser reiniciado. Para ele ser reiniciado, eu preciso aproveitar um sinal do final para fazer com que esse sinal reinicie o ciclo. E aí, quem é que está fazendo a última movimentação no meu circuito? É o B, quando ele chega e toca nesse rolete aqui. Então, quando ele tocar nesse rolete, esse rolete precisa enviar sinal para onde? Para que o circuito comece a trabalhar novamente, pessoal. Então, ele precisa enviar um sinal para esse piloto positivo. Porque esse piloto positivo é quem está sendo responsável pelo acionamento desse primeiro atuador, que é o atuador A, e que está fazendo com que o ciclo se inicie.
Então, como é que eu vou fazer para que esse rolete envie um sinal aqui para esse piloto? É bem simples, pessoal. Eu vou retirar aqui a saída do botão, certo? Que vem para esse piloto positivo. E ao invés da saída do botão vir para esse piloto positivo, a saída do botão ela vai para a alimentação desse rolete. Por quê? Porque ela alimentando esse rolete, a saída desse rolete vai enviar sinal para esse piloto que vai permitir que o ciclo seja iniciado. Bem interessante, né, pessoal? O botão ele vai alimentar o rolete e a saída do rolete vai ser responsável aqui pela alimentação do piloto, para que o ciclo possa ser iniciado. E aí, vamos liberar o sinal de ar comprimido e verificar como é que está o funcionamento. Ok? Sinal liberado, então vou destravar o botão e o circuito fica funcionando de forma automática. A mais, B mais, A menos, B menos, conforme vocês podem verificar. E quando eu desaciono o botão, o circuito termina de executar o ciclo e para. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o circuito 14. Percebam que já é um circuito bem grande, um circuito mais complexo, que já exige um pouco mais de conhecimento sobre como o ar comprimido funciona dentro de uma linha pneumática. Eu espero que tenha ficado bem claro esse circuito. Deixo aqui meu abraço para vocês, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, como sempre, e até a próxima aula, pessoal.